Olá, queridos, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você neste momento. Jeremias 48:11 tem um texto importantíssimo para as nossas vidas. É um texto às vezes um pouco complexo quando nós lemos inicialmente, mas é um texto que fala profundamente aos nossos corações. Diz assim, o verso 11 diz assim: Moabe esteve descansado desde a sua mocidade e repousou sobre as suas próprias fezes, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Acho que a primeira coisa que nós precisamos saber é quem é Moabe, né? Moabe nós conhecemos como os Moabitas. Os Moabitas são descendentes de Ló, descendentes de um incesto. E esse povo se tornou muito forte no decorrer do tempo e eles prosperaram muito na terra. Se tornaram grandes produtores de vinho, de plantadores de uvas, E se tornou muito forte mesmo. E é interessante que no livro de Jeremias, praticamente todo Jeremias vai falar com o povo de Israel que está indo, de Judá, que está indo para o cativeiro. E ele abre, no capítulo 48, ele abre 47 versículos para poder falar com essa nação, com esse povo de Moabe, com os Moabitas. E ele escreve, esse versículo 11 me chamou muita atenção. Ele escreve exatamente isso: Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, repousou sobre as suas próprias fezes, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Parece não fazer sentido o que Deus está falando. Porém, Moabe se tornou um povo tão forte, e eles começaram a desprezar até mesmo o próprio Deus. Eles começaram a bater de frente com o próprio Deus. É interessante, depois você dá uma olhada nesse capítulo 48, eles menosprezam o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre a terra. E esse versículo, Deus, ele fala diretamente com esse povo justamente porque Deus sabia que eles entenderiam. Quando nós lemos assim de início, não faz sentido. Por quê? Porque nós não, talvez eu ou você, nós não trabalhamos com vinho ou com plantação de uva. Então essa metáfora que Deus, a forma metafórica que Deus fala não faz sentido. Mas Deus sabia que eles iriam entender. Por quê? Porque alguém que trabalha com vinho, com o suco da uva, após o suco da uva ser extraído, ele tem que ser colocado num recipiente chamado decanter. E ele repousa ali, ele fica por muitos dias no decanter. E depois a pessoa que trabalha com isso, ela vai, depois de alguns dias, ela vai trocar, ela vai tirar daquele recipiente e colocar num outro recipiente. E o que vai ficar no fundo do decanter é algo chamado fezes. Algumas expressões vão usar um outro nome, borra, a borra do vinho, a impureza do vinho, ela fica no fundo, e aquele vinho passa-se para um outro recipiente, depois fica-se mais um tempo, e depois novamente ele é trocado para uma outra vasilha. E quanto mais processos aquele vinho ele vai passar, quanto mais vasilhas ele for trocado, mais puro aquele vinho vai ficar. E é exatamente disso que Deus está falando. Moabe, ele esteve descansado desde a mocidade dele, mas sobre as fezes dele. Ele não aceitou o tratamento de Deus, ele não aceitou que Deus trabalhasse de forma que os purificasse. Então Deus reserva nesse capítulo 48, 47 versículos para falar diretamente com Moabe, que o tempo do tratamento havia chegado. O tempo de Deus tratar com aquela nação havia chegado. E Deus, ele usa a metáfora dentro do que eles entenderiam, dentro do que eles mais sabiam fazer, que era lidar com a uva. E é interessante que essa palavra, quando Deus falou ao meu coração essa palavra não era só para os moabitas, essa palavra é para nós. Porque todas as vezes que Deus quer tratar a nossa vida,
E Ele quer purificar, Ele quer aperfeiçoar a nossa vida. Ele vai nos trocar, Ele vai nos tirar de um lugar e vai nos passar para um outro lugar. E muitas das vezes nós não queremos ser trocados. Muitas vezes nós não queremos esse trabalhar de Deus, nós não queremos que Deus faça dessa forma. Nós queremos que Deus faça do jeito que a gente quer. E eu queria te dizer que todas as vezes que Deus estiver colocando as mãos dele sobre a sua vida e Ele estiver tirando você de um lugar, trabalhando dessa forma, possivelmente Ele está te purificando, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está te tornando melhor. Talvez você não tenha percebido isso, mas Deus queria tratar com os moabitas, Deus queria purificá-los e os moabitas não aceitavam o tratamento de Deus, não aceitavam a purificação de Deus. E aí Deus usa sabiamente o profeta Jeremias para que ele pudesse falar essa metáfora e eles entenderiam. E é tão interessante, nós entendemos que como é que eu sei que Deus não queria destruí-los ou algo do tipo? É quando nós olhamos o último versículo do capítulo 48 que diz assim: porém no futuro eu, o Senhor, restaurarei a sorte de Moabe. Deus não queria destruí-los, assim como talvez você esteja passando por algum processo na vida e Deus esteja fazendo exatamente esse processo chamado decantação. Deus esteja decantando a sua vida espiritual. Deus esteja trabalhando em áreas que talvez você não percebeu, mas Deus está aperfeiçoando, Deus está melhorando, Deus está trabalhando na sua casa, no seu casamento, na sua família, no convívio com os filhos. Existem áreas da sua vida que estão sendo aperfeiçoadas por Deus e talvez você não percebeu. Talvez alguém diga: poxa, eu acho que Deus tem pesado a mão em mim. Não. Deus tem trabalhado de forma amorosa na nossa vida, na sua vida. E com certeza, Deus só queria trabalhar na vida dos moabitas para essa finalidade. Porém, no futuro, eu, Senhor, restaurarei a sorte de Moabe. Com certeza, Deus também está restaurando a sua sorte neste momento, em nome de Jesus.